Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Python baseado no livro Automatize Tarefas Maçantes com Python. Já vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar o like no vídeo. Também tem um link na descrição com o nosso Apoia-se e você pode ser nosso apoiador por apenas R$5 por mês. Hoje a gente vai aprender a utilizar o bloco if, elif e else. Ok? Então, é para a gente adicionar uma opção padrão de execução, né, se todas as condicionais do bloco if forem avaliadas como false. Ok? Então a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai fazer um exercício, né? Colocar aqui exemplo if, elif, else.py. Vou tirar aqui esse underline exemplo. Vamos deixar if, elif, else.py. Ok? Depois a gente pode pensar no nome melhor para esse código. Então a gente vai fazer um exercício que é o seguinte. A gente vai calcular a taxa de imposto, né, de um determinado usuário, mas essa taxa de imposto está condicionada pelo sexo. Pode ser masculino ou feminino. Então a gente coloca uma taxa de imposto diferenciada dependendo do sexo do usuário. E aí, para cada uma dessas opções, a gente vai fazer um tipo de cálculo da taxa de imposto. Ok? E aí, se o usuário passar um valor inválido dessa opção do sexo, a gente vai informar que houve um erro, né, que o usuário informou uma opção inválida. Então, a gente vai fazer isso da seguinte maneira. Vou colocar aqui um comentário. Essa nossa taxa de imposto vai ser igual a taxa, né, a taxa de imposto, vezes o meu salário. Ou seja, o usuário vai informar um salário, ok? E informar o sexo, e a taxa vai ser de acordo com o sexo do usuário. E a gente vai calcular utilizando essa fórmula aqui, ok? E essa vai ser a taxa de imposto que o usuário vai pagar. Então, para começar, a gente vai precisar receber duas informações do usuário. A primeira coisa é o salário, e a segunda coisa é o sexo. Vou colocar aqui salário, underline, usuário. Ok? Eu vou pedir para ele passar o salário através da linha de comandos. Vou colocar aqui qual o seu salário. Dois pontos, dá um espaço aqui. Ok? Como essa variável salário é do tipo float, ou seja, eu vou permitir casa decimal, então eu coloco aqui float. Então ele vai receber o input, né, do usuário e já vai converter utilizando aqui a nossa função float. A variável sexo, ela vai ser uma string. Então vou colocar aqui sexo do usuário, ok? Vou utilizar a função input, qual o seu sexo. E aí eu vou, aqui na minha opção, eu já vou dar as opções. Pode ser M de masculino ou F de feminino, ok? Então tem duas opções aqui de sexo. Vai perguntar qual é o sexo do usuário e tem duas opções, masculino ou feminino, ok? E aí a gente pode utilizar o nosso bloco if para fazer o cálculo dessa taxa de imposto. Então aqui, na realidade, do imposto devido, né? A gente vai multiplicar pela taxa. Então já vamos colocar aqui em cima a taxa de imposto para o sexo masculino. Então vou colocar aqui taxa underline M. Vamos colocar, por exemplo, 15%. Então 15% é o mesmo que 0,15. E para o sexo feminino, vou pôr taxa F igual a 0,1. Ok? Então é 10% de imposto. Ok? Vamos colocar aqui abaixo. Se o sexo do usuário for igual a Mzinho, né, que é de masculino, então o que eu vou fazer é simplesmente, né, que o meu imposto vai ser igual a taxa M, vezes, né, o salário do usuário. Exatamente como essa fórmula aqui, só que passando a taxa para o sexo masculino. Se não, eu vou utilizar o elif. Se sexo do usuário for igual a feminino,
Então eu vou calcular exatamente com a mesma forma, só que passando a taxa F. Imposto vai receber taxa underline F vezes salário do usuário. Ok? Salário do usuário. E se o usuário não passar um valor válido, né, nem masculino nem feminino, então a gente vai colocar else. 2 pontos. Né? A gente pode pôr aqui, utilizando a função print, erro, valor do sexo do usuário desconhecido. Ok? E, da mesma forma, sair utilizando a função exit. Então, se o usuário não passar nem masculino nem feminino, ele exibe esse erro e sai com a função exit. Ok? Então, está aqui a lógica do nosso if, elif, else. O que é o else? O else é uma opção que vai ser executada se todas as outras opções dentro do bloco if falharem. Então, se o usuário não passou nem o sexo masculino nem o sexo feminino, todas essas duas opções não serão executadas, e aí a opção que vai ser executada é a opção que está dentro do meu bloco else. Ou seja, ele é um bloco que é executado quando todas as outras opções de if e elif elas são avaliadas como false. Ok? Então, se eu não sair nesse bloco else, aqui abaixo eu imprimo o valor do imposto. Né? Coloco aqui imposto a pagar, 2 pontos, e aí eu passo o valor do imposto calculado nessa variável imposto. Porém, eu não posso somar, né, uma variável do tipo float com string. Então, para isso eu faço a conversão, utilizando a função str, que a gente já conhece também. Ok? Então, ele vai converter um imposto numa string e somar com esse imposto a pagar para poder exibir a minha mensagem aqui. Ok? Então, vamos ver esse código funcionando lá no terminal. Vou sair e salvar. Então, a gente vai executar com Python 3 if elif else. Primeiro ele vai perguntar qual é o seu salário. Eu vou pôr R$1.000. Posso, inclusive, pôr as casas decimais porque é uma variável float. Vai perguntar qual é o sexo do usuário. Vou pôr masculino. É o imposto a pagar, R$150, que é 15% de 1.000. Ok? Vamos tentar agora de novo, passando o sexo feminino. Vai perguntar qual é o salário. Vou colocar R$1.000. Ok? Qual o sexo do usuário, vou pôr feminino. E aí o resultado ficou que o imposto a pagar é R$100, ou seja, 10% de 1.000. Ok? Vamos tentar por último passar um valor inválido. Vou colocar R$1.000. Ele vai perguntar qual é o sexo, vou pôr uma letra N. Ele vai usar erro, valor do sexo do usuário desconhecido. Ok? Então assim, a gente tem um programa que consegue captar esse erro aqui e encerrar a execução informando para o usuário qual é o erro que ocorreu. E isso dá para ser feito utilizando o bloco if, elif e else. Okay? Eu sei que ficou um pouco complicado, né? Um pouco complexo esse código. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o funcionamento e a lógica do funcionamento desse código, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.